Em Mauga Queen, nós já sabemos que o Anos é um reencarnado, e que na vida passada, ele também era o cara mais poderoso e que ninguém peitava ele, já que ele só é assim forte hoje em dia, graças à sua origem e tudo mais, ou seja, antes de ser reencarnado o cara era poderoso, reencarnou, continuou poderoso. Mas tem uma coisa, se nós conhecemos os pais atuais do Anos, quem são os pais que deram a luz a ele originalmente? Porque vocês sabem, não tem como ele ser um ser supremo do nada, ele tem que ter vindo de algum lugar no fim do dia, ele tem que ter nascido de alguém na sua vida passada. Então, no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou explicar para vocês qual é a origem do Anos e quem são seus pais verdadeiros. Não que os atuais sejam falsos, obviamente os atuais também são pais dele, porém estou falando dos pais que deram a luz ao real Anos Vortigordo em sua vida passada e que criou esse monstro que nós conhecemos e tanto amamos. E um spoilerzinho antes é que eles são muito pica, moleque. Meu Deus, os pais antigos do Anos são incríveis, cara. E é porque eles eram incríveis assim que o Anos também é. O Anos é uma combinação de incrível e super e criou um cara incri-super. Eu esqueci qual palavra eu poderia usar, então vai ser essa mesmo. E é claro que antes de ver o vídeo, eu quero que você comente aí embaixo qual que você acha que é a origem do Anos, de onde ele veio e quem são os pais dele. Comenta aí suas opiniões e depois comente se você acertou ou não, porque eu tenho que saber isso. E é claro que eu preciso avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então você tá por sua conta em risco aqui, meu parceirinho. Primeiro então eu vou lhes apresentar os pais verdadeiros do Anos, onde a sua mãe é Luna Vortigordo, que antes foi conhecida como Luna Asernon, onde ela, originalmente, vem do mundo da destruição Evezeino, sendo conhecida como a Princesa da Destruição, que estava destinada a dar a luz ao Leão da Destruição. E quem é o Leão da Destruição? Isso mesmo, o Anos. E ela era chamada de Princesa da Destruição porque a família dela, o clã Asernon, era um dos comandantes do mundo, onde Naga Asernon era um dos soberanos de todo o mundo. Então ela era alguém muito importante. Ela veio do planeta da destruição, de um clã da destruição, onde ela era a Princesa da Destruição que ia dar a luz ao Leão da Destruição. E esse Leão da Destruição é simplesmente o Anos, ou seja, desde o começo o cara já tinha um histórico familiar muito complacente com a destruição, meus amigos. Desde o começo o cara foi criado para ser incrivelmente destrutivo, mas isso, claro, é apenas a mãe dele. Agora nós vamos para o seu pai, certo? O pai dele era Celis Vortigordo, e é sério, eu odeio falar esse nome, cara. Vortigordo, Voldigol, vou falar Voldigol. É isso. E ele era o líder dos Cavaleiros Fantasmas, que estavam tentando encontrar uma boa maneira de evitar que o mundo fosse destruído, ou pelo menos eles tinham esperança de um bom mundo no futuro. E uma nota é que a família Voldigol era sim uma família da destruição, ou seja, o Celis também é alguém que tinha sua razão da destruição, assim como a Luna, ou seja, os dois pais originais do Anos, a Luna e o Celis, eram ambos de famílias destrutivas com origens destrutivas que tinham poderes destrutivos. Então vocês já sabem por que o Anos é esse pequeno moleque bolado destrutivo que vocês tanto amam, certo? E primeiro de tudo, uma coisa que é muito interessante ser falada é que o Gusta e a Isabela, que são os atuais pais do Anos, na verdade são as reencarnações dos antigos pais do Anos, ou seja, o Celis e a Luna reencarnaram na Isabela e no Gusta. Isso é um plot menorzinho, não importa tanto, mas ainda assim é bem legal dizer que os pais do Anos também reencarnaram nas versões atuais deles, ou seja, a família continua a mesma. Então, só por conta disso, você já sabe que o Anos era destinado a ser o monstro que ele é hoje. Não apenas porque desde o início ele sempre teve os genes da destruição dentro de si, como também, se você parar para analisar, os pais dele eram dois monstros poderosíssimos que viajavam de mundo em mundo para completar seus objetivos. Sim, para você ter ideia, eles eram poderosos no sentido de que eles eram muito fortes, eles poderiam viajar de mundo em mundo tranquilamente. E na obra atual, são pouquíssimas pessoas que podem fazer isso. O Anos faz sim, vai de mundo em mundo, conhece os deuses e tudo mais, mas isso é algo que nem todo mundo pode fazer. Os pais dele poderiam fazer tranquilamente. Os pais dele são
boladíssimos. E inclusive, no começo da obra é dito que o Anos é um órfão, nos dando a entender que os pais verdadeiros do Anos nunca apareceram ou que apareceriam mais pra frente na obra, no caso que eles morreram, ou que fugiram, foram comprar leite, foram comprar cigarro, alguma parada assim, fazendo parecer que o Anos é forte assim por conta de seu próprio mérito. Mas não é bem assim também, já que, como nós já sabemos, hoje em dia, o Anos sempre foi predestinado a ser o Leão da Destruição. Ele tinha dois pais poderosíssimos e ele nasceu com o destino de ser o Leão da Destruição. Então agora vamos voltar um pouquinho para os pais dele no passado para contar um pouquinho sobre como que o Anos nasceu, como eles se conheceram e como ele foi concebido, ok? A Luna em si era uma pessoa boa, ela queria escapar do seu destino, ela não queria ser a princesa da destruição, até que ela pediu que ela pudesse fugir disso. E por isso ela foi até Hyfolia, que era um mundo onde existia uma espada sagrada que poderia cortar o destino. Ela queria cortar o seu destino com essa espada sagrada e assim fugir desse destino. Ela não queria dar a luz ao Leão da Destruição, ela não queria ser a princesa da destruição, ela não queria destruir as coisas, ela queria mudar o seu futuro e o seu destino. Mas, infelizmente, Hyfolia foi atacada por pessoas de seu mundo para recuperar ela. Antes que ela pudesse cortar o seu destino, o seu mundo foi lá e tentou recuperar ela à força. E por causa disso, porque o seu mundo invadiu Hyfolia para recuperar ela, apenas parte do seu destino foi cortado pela espada. E agora, qual parte do destino foi cortada pela espada? No caso, eu diria que foi parte do destino dela. Ela conseguiu cortar parte do seu próprio destino, mas não parte do destino do seu filho. E depois disso, depois dessa batalha toda contra o seu clã, contra o seu mundo, ela acordou no mundo da Helenésia. E a Helenésia, para quem não sabe, também é uma deusa da criação, onde lá ela teria sido salva por ninguém menos e ninguém mais que o Celes Voldigordo, ou melhor, Celes Voldigol, que seria o pai do Anos. Sim, amigos, o pai do Anos meio que trabalhava para a Helenésia, que é a deusa da criação, ou seja, um cara de uma família da destruição trabalhava para a deusa da criação. Isso é muito engraçado. E bom, depois disso, a Luna passaria a ficar ao lado do Celes como um membro dos Cavaleiros Fantasmas, até o dia em que o mundo da Helenésia foi destruído, onde tanto ela quanto seus colegas companheiros de equipe Cavaleiros Fantasmas foram reencarnados no mundo da Melítia. E sim, aqui nesse ponto ela já não era mais a Luna, que era filha do Azenon, que era a princesa da destruição. Aqui ela já foi reencarnada novamente, ou seja, tudo bem, ela manteve suas memórias e tudo mais, porém ela já foi reencarnada e já era uma outra pessoa, basicamente. E aqui nesse ponto eles foram reencarnados no mundo da Melítia, e vocês se lembram da Melítia, certo? Que eu já falei aqui nos outros vídeos, que seria a deusa da criação, que conheceu o Anos e que reencarnou na Misha e tudo mais, que vocês já sabem nesse ponto. Então, eles reencarnaram no mundo dela, aqui. E logo, a Luna e o Celes, que foram reencarnados, se reencontrariam em suas novas vidas. E nessas novas vidas, eles se casaram. Sim, finalmente, depois de tanto tempo, eles se casaram nesse novo mundo, onde mais tarde, a Luna ficou grávida de ninguém menos e ninguém mais do Anos Voldigol. Porém, quando a Luna estava prestes a dar à luz ao Anos, um grande inimigo apareceu, que seria o Graham, e ele era um grande inimigo da Luna e do Celes, mesmo em suas vidas passadas, onde aqui o Graham achou eles e sequestrou a Luna, que estava enfraquecida. E bom, depois disso, ela seria atacada e mortalmente ferida, onde já era um fato de que nesse ponto ela morreria, e era só questão de tempo até que ela, bom, fosse de berço, certo? Então, ela começou a transferir toda a sua mana para o seu útero, para que mesmo em sua morte ela pudesse conseguir dar à luz ao Anos de qualquer forma possível. Mesmo que ela morresse, ela queria salvar o seu filho. E com isso, com suas últimas forças de vida, ela deu à luz ao Anos e morreu. E com isso, um dos pais do Anos, a Luna, foi de berço dando à luz a ele. E o fato de que o Anos nascer quando a sua mãe estava morrendo e sofrendo fez ele ficar muito mais forte, já que ele tem a origem da destruição. Por quê? Tem nessa origem coisas relacionadas à destruição o fazem ficar mais forte e nascer em um ambiente caótico, que foi esse, com a sua mãe morrendo, quase não conseguindo dar a luz a ele, enquanto ela era atacada por um grande inimigo, fez sim ele ficar mais forte do que o normal. Ou seja, a morte da mãe dele já fez ele ficar muito mais forte, é graças a isso que ele também cresceu muito mais rápido. E bom, depois disso, o Celes, que é o pai do Anos, começou a
caçar o Graham para, claro, eliminar ele. Porém, isso não funcionou, onde o Graham conseguiu com sucesso matar o Celes, e depois que ele matou o Celes, ele pegou o seu rosto e assumiu sua identidade. Sim, meus amigos, o Graham matou o Celes e assumiu a sua identidade, ou seja, a cara do Graham agora é a cara do pai do Anos. Que inimigo FDP, papo reto. E bom, depois disso, o Celes estava mortinho da Silva, então ele perguntou para Militia se ela poderia tirar as memórias do jovem Anos, já que ele sabia que se seu filho soubesse sobre o Graham, ele iria querer vingança, não importa o que, indo atrás assim de seu grande inimigo. E por isso ele pediu a ela que ele tirasse as memórias de seus pais e fizesse que ele fosse um órfão, e assim ele cresceria sozinho, seria cruel, mas melhor do que ele ser consumido pela vingança. E logo após esse pedido, Celes Voldigol morreu. Sim, meus amigos, os pais do Anos eram dois monstros que conheciam e eram próximos dos deuses, que viajaram entre mundos e até mesmo reencarnaram. Porém, infelizmente para os dois, ambos foram mortos pelo mesmo homem. Graham, aquele que eu considero um dos maiores inimigos dos pais do Anos e o cara mais cuzão da série inteira. E se vocês quiserem um vídeo aqui sobre o Graham e sobre o dia que o Anos conheceu ele, comenta aí e bate a metinha de 2.000 likes. Se vocês fizerem isso, eu com certeza trago para vocês. E outra coisa que eu não falei aqui no vídeo ali atrás, que eu esqueci de falar, me desculpem, é que a família Voldigol do Celes não era apenas uma família com afinidade para a destruição, meus amigos. Ela é uma família que são conhecidos como os Reis da Destruição. Ou seja, a mãe do Anos é uma princesa da destruição, que veio do mundo da destruição e que era destinada a dar a luz ao leão da destruição, enquanto o pai do Anos também é de uma família poderosíssima, que são chamados de Rei da Destruição. E isso explica um pouquinho, né, sobre o quão bolado é o Anos, ou seja, o Anos é praticamente a destruição em si. O cara tem destruição até nas suas moléculas de DNA dele, meus amigos. O cara foi criado especificamente para destruir as coisas, sem mais nem menos. O Anos é tão destrutivo que ele toma destruição no café da manhã também. O cara respira destruição e até mesmo anda destruição, meus amigos. O cara é a destruição pura. O pai, a mãe, o destino, os poderes que ele tem, tudo. Não tem como. O cara é destrutivo, meus casas. Não teve como. Mas, em suma, é isso, meus amigos. A família original do Anos, aqueles responsáveis por criar o ser que seria considerado o ser supremo do universo, aquele que consegue até mesmo matar os deuses, aquele que pode destruir qualquer coisa que existe, não importando o nível de existência, e aquele que pode ser chamado de Leão da Destruição. Esse é o Anos Voldigordo, a destruição encarnada e os seus pais. E aí, gostaram? Claro, né, se você gostou é aquilo, comenta aí o que você achou dos pais dele, o que você achou da história deles, de como ele nasceu e, é claro, comenta aí se você acertou ou errou a sua aposta nos comentários, porque eu quero muito saber. Então comenta aí e aquilo. E apenas lembrando, se você quiser um vídeo sobre o inimigo dos pais do Anos, que seria o Graham, a metinha de likes, 2.000 likes aí, tem que ser batida, beleza? Então com isso eu vou concluindo o vídeo. Então é aquilo, se você gostou dele, deixa seu like e se inscreve, porque a sua inscrição e o seu like me ajudam demais aqui nesse vídeo, cara. Então por favor, deixa seu like e se inscreva. Então com isso, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!